Muy buenas noches a todos, a todas, sean bienvenidos a nuestro diplomado. Bueno, vamos a empezar hoy então, hablaremos inicialmente, ¿no?, de los órganos, ¿no? Toda catedral gótica tiene un órgano de tubo, ¿no? Estes órganos de tubo no habían en los años 1100, 1200, 1300, en el siglo XII, XIII, no había órganos de tubos, pero había música dentro de las catedrales. Música con instrumentos, música con coral, ¿no?, con personas cantando juntas, pero no había estos grandes órganos. La mayoría de estos órganos fueron construidos en el periodo barroco. Empezaron un poquito antes, en los años 1300, 1350, después 1400, 1500, 1600, hubo una explosión de órganos por las catedrales, porque las catedrales, por su característica original, tienen una meta acústica, o sea, tienen elementos de reverberación, tienen elementos de control de eco, para no haber ruidos en el sonido. Entonces, las catedrales tienen una tecnología que nosotros ya la estudiamos físicamente, de un sonido perfecto, de una reverberación exacta, de absorber determinadas notas, frecuencias y de amplificar otras frecuencias. Entonces, las catedrales tienen, como el cuerpo humano, como un enorme chakra, un enorme vórtice sonoro, una capacidad de magia acústica fabulosa. Entonces, por ejemplo, con Eloísa hicimos recorrido por varios órganos de catedrales de Europa, de Francia, de España. Visitamos una vez, hicimos una viaje solamente sobre Bach, Johann Sebastian Bach. Acompañamos los pasos de Bach en Alemania. Y es maravilloso porque tiene una calidad estos órganos y muchos tienen 700, 600 años de edad y tienen una fuerza mágica maravillosa. Entonces, si ustedes tienen en sus ciudades un órgano en la catedral, pueden hablar solamente del órgano, ya será una riqueza para presentar nosotros. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos una ciudad llamada Niterói, que es la ciudad que se queda a frente de Río de Janeiro. Río de Janeiro es un lado de Bahía de Guanabara y Niterói es otro lado. Esta ciudad llamada Niterói tiene uno de los mayores órganos de tubos del mundo. Tiene 19.000 tubos, 19.000 tonos diferentes. Este acá, por ejemplo, es Notre Dame de París. Tiene algo como 6.000 tubos, o 6.000 secciones, ¿no?, tubulares, donde acá hay una especie de apito, una especie de cono que se sopla el aire, y que este aire tiene un sonido más grave, si la tubería es de diámetro mayor, o un sonido, tengo que compartilhar la imagen, o en una tubería mejor, una frecuencia menor, si el diámetro es pequeño. Entonces, Luisa veio me alertar aquí que no había ponido la imagen, a ver si aparece la imagen. Disculpen, hermanos. Sí. Entonces, este órgano acá, por ejemplo, de Notre Dame de París, tiene 6.000 tubos, ¿no? Este de Chartres también tiene entre 5 y 10.000 tubos. Es una maravilla, ¿no? Antigamente les eran impulsionados por fuerza humana. Se quedaban con enormes sopladores, parecidos con esos que utilizamos en fuego de lareira, en fuego de las casas, pero antigamente se quedaban abajo soplando el aire. Hoy tienen compresores eléctricos y todo. Y esto es una arte de metamúsica. Tengo para mí que una de las mayores experiencias místicas que se puede probar es estar en una catedral gótica hecha con estos principios de metaacústica y oír una buena obra clásica de Buxtehude o de Händel o de Bach, porque es una cosa que viene directamente del mundo de Tiferet, del mundo del esplendor, del mundo de la arte, del mundo de los maestros de la gnosis arte. Entonces, los cuerpos son sanados, los chakras son equilibrados. Entonces, las catedrales son equipos
de metamúsica y de metaacústica fabulosos. Entonces, hacer este registro, ¿no? Toda catedral gótica que sea digna de este nombre tem su órgano de tubos, ¿no? Y esta es una maravilla de ingeniería que vemos en visitas a estas catedrales, en la bancada donde se toca también con los pies, entonces un organista de una catedral es una operación muy más compleja que el piano, muy más compleja que el órgano digital, es una cosa que exige un preparo físico, un oído absoluto y un conocimiento del instrumento muy grande, pero los efectos son absolutamente maravillosos. Entonces, só para hacer este registro, las catedrales góticas tienen su voz, se impregna el ambiente con la magia de la música, de la metamúsica, de la metaacústica. Entonces, além de la liturgia, que ya hablamos, que impregna la catedral con egregor luminoso, além de los vitrales, além de la geometría sagrada, além de la geobiología, todo eso ya estudamos acá en el diplomado, las catedrales son impregnadas por el poder del verbo, por el poder de la música, que es una maravilla. Por eso que son tan especiales y por eso que les confesso acá, cada vez más es difícil de oír música profana. Estivemos com a Heloísa neste fim de semana num matrimônio, havia música profana, é natural isso, não? É difícil, porque nós, quando caminhamos por la noche, vamos nos desligando da música del ego. Claro que nos gusta a música popular, música folclórica, todo, pero hoje há muitas músicas del ego, del sofrimento, de las traiciones, de la conquista, no conquista romántica, apenas conquista sexual, casual, nada serio. Entonces, las catedrales es un otro tipo de energía. Entonces, Bach y Handel y Buxtehude, hizo cuestión de citarlos acá porque son maestros de órganos de las catedrales. Que si tiverem opción de oír un órgano de tubo en su ciudad, consulten en internet la programación. Muitas vezes há visitas de grandes músicos, musicistas especializados na liturgia. Hay una liturgia solamente para órganos de tubos en catedrales católicas, en catedrales luteranas, protestantes. Entonces, la música es una cosa absolutamente trascendente y terapéutica, ¿no? Entonces, para citar los órganos de tubos acá. E agora hablaremos um pouquinho sobre esta cidade germânica chamada Ulm, onde nasceu Albert Einstein. Ulm é a cidade natal de Albert Einstein. Esta catedral foi construída, empezada a construção no século XIV, e se findou 500 anos depois, ou seja, demorou-se 500 anos. É a torre gótica mais alta do mundo, tem 162 metros, algo como um edifício de 50, 45 pisos, é muito alto. A maioria das cidades mundiais não tem edifícios de 45, 50 pisos, e se chama o dedo de Deus, porque justamente está apuntada com um pináculo para o alto. Está à beira do rio Danúbio. Já estudamos que Danúbio vem de Danu, la diosa madre de los celtas, la madre divina de los celtas. Então, acá também havia um sítio celta. Estivemos com a Luísa nesta cidade. E a catedral de um Céu Livre Frau, a nossa bela senhora, né, um Céu Livre Frau, de Ulm, tem uma torre gótica muito especial, que estou apontando acá com o cursor, que se puede subir en la catedral. Entonces es especial eso, porque se puede venir hasta acá por dentro, por una estructura, y admirarse toda la estructura de la catedral, que es basada, que es posible visualizar, porque no es cerrada. Entonces es una iluminación linda, se puede estudiar la ingeniería, los esfuerzos
es una catedral maravillosa de Ulrich Isingen, que es un arquitecto que hizo también Estrasburgo en el siglo XIV. Esta catedral, gracias a Dios, poquísimo sufrió en los bombardeos, en las bombas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la ciudad de Ulm ter sido mucho devastada, porque es donde se hacían los aviones, los U-boats, los submarinos también, piezas importantes de guerra nazista se hacían en esta ciudad, pero los bombardeos pouparon mucho la catedral de Ulm, ¿no? Y tiene uno de los más belos tímpanos de los Génesis, del libro de los Génesis. Para nosotros gnósticos, el libro de Génesis, el libro bíblico de Apocalipsis, son especiales. El maestro habla mucho de los dos, porque los dos son libros de alquimia. El libro del Génesis, que cuenta la historia de creación del mundo en 7 días, Dios trabajó en 6 días, después descansó al 7º día, es una historia alquímica, donde cada uno de los días del Génesis corresponde a fabricar en oro uno de los cuerpos, ¿no? Entonces, cuerpo físico en primer día, cuerpo etérico en segundo día, cuerpo astral, cuerpo mental y así por diante, hasta los sexto días, que es cuerpo átomico y cuerpo búdico, cuerpos espirituales y de alma, y después en 7º día Dios descansa. Entonces, este pórtico, esta puerta, esta portada, este tímpano, tiene esta historia maravillosa. Y con ojos gnósticos podemos ver los principios alquímicos de formación del cuerpo. Y también tiene una simbología alquímica muy especial. Por eso que Ulm es una de las catedrales más ricas en simbología del Génesis del mundo. Y cuando hablamos del Génesis y de Apocalipsis, repito, estamos hablando de libros de alquimia, tanto el Génesis cuanto el Apocalipsis. Génesis es el primer libro de Biblia escrito por Moisés, ¿no? O descrito el Génesis, la creación del mundo por Moisés, la expulsión del paraíso y todo eso. Y Apocalipsis, escrito por San Juan, ¿no? De Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Entonces es el inicio del trabajo alquímico y el último trabajo alquímico, ¿no? El maestro Samael hasta nos escribió un libro llamado Enigma del Apocalipsis de Vellado, donde habla de las 7 iglesias, de las trompetas del Apocalipsis, con interpretación de los chakras y de los cuerpos y de las etapas de la iniciación interna. Es una maravilla. Se podría hacer un diplomado solamente con el Apocalipsis o solamente con el Génesis. Los gnósticos estudian profundamente las escrituras y cuando tienen la llave de esto es maravilloso. Con Eloísa también hicimos la misión de percorrer algunas de las iglesias del Apocalipsis, de Pérgamo, de Tiátira, otras en Asia Menor, hoy Turquía. Es una maravilla, es un otro estudio completamente alquímico, pero una otra foco, una otra punto de vista maravilloso. Y Catedral de Ulm nos trae entonces esta maravilla que es el tímpano del Génesis, de la expulsión del paraíso, del Dios creando los días. Acá, donde estoy apuntando el cursor, es la queda que ocurrió en Lemuria con la manzana, ¿no? Nosotros sabemos que no había Adán y no fue Eva que provocó la queda, los dos provocaron la queda. Antes de Adán y Eva había un andrógino divino lemuriano a 18 millones y medio de años atrás. Esto nos cuenta la historia oculta de la humanidad, retratada en los libros de Cábala, libros hebraicos y otros libros también. Y cuando hubo el mal uso de la alquimia, cuando hubo el mal uso del sexo, cuando hubo el desperdicio del mercurio sagrado, hubo la expulsión del paraíso. Entonces acá tiene un ángel, un querubín, expulsando a Adán y Eva. Después ellos tuvieron que trabajar y ganar su sustento con su trabajo. Entonces este es maravilloso. El Cristo Pancrátor creando todos
cada etapa de los días, con cada cuerpo cristificado, o cada cuerpo transmutado em ouro, fabricado em ouro. Já estudamos isso acá, a fabricação de los cuerpos, el despertar e desarrollar de Kundalini nos cuerpos. Entonces, Adam Kadmon era este ser lemuriano andrógeno que hizo a separação dos sexos e, infelizmente, uma cultura machista, uma cultura patriarcal demonizou a mulher como se ella fosse responsável por la queda. E não foi ella, foram os dois, o homem e a mulher. Esto ainda há resquícios em nossa cultura de que muitas vezes há crímenes sexuais e o machismo imputa à mulher a responsabilidade. Então, este é muito antigo e é completamente equivocado. Há também pessoas homens que para controlar sua lujuria, hacen a mulher se ocultar, hacen a mulher não sair à calle e todo isso. Este é um equívoco machista que ainda está em nossa sociedade, não? Então, este portal está em internet, em alta resolução, está também acá em los slides que receberam, não? Que tem as etapas, é uma verdadeira cátedra de alquimia, né? Com a criação do mundo, Deus criando as estrelas, Deus criando a terra, os dois luminares, o sol e a luna, em cada dia e cada atividade, é um portal, um tímpano de cosmocriação, não? E habla também do drama humano de expulsão do paraíso. A criação, o cielo, el equívoco, la transgresión alquímica sexual de la humanidad en Lemuria. Vamos a hablar de eso acá, porque eso es objeto de los cursos de antropología en las instituciones gnósticas. No nos cabe aprofundar eso acá. En AGF tenemos diplomados sobre eso, pero acá el tiempo no permite. Pero apenas para que saiban que la arte gótica ensina todas essas coisas maravilhosas, não? Em Ulm também há uma escultura das mais belas que há, que é a da Alegria de la Madre Divina, de la Virgen Sorridente, que está acá. E há uma outra também, que não pôs acá por economia de espaço, de uma Virgem com dois meninos Jesus em los braços. Los dos Cristos, o Cristo cósmico e o Cristo interno, que é maravilhoso. É a única catedral gótica que eu conozco que tenha uma estátua de Maria com dois meninos Jesus. Então, e não é Juan Batista, dois Jesus, representando o mistério gnóstico de que o Cristo não está solamente na história, não está solamente no cosmos. O Cristo está dentro de nós. E este Cristo, para se manifestar, tem que ter seus corpos fabricados em ouro para que pueda se manifestar e fazer uma obra por la humanidade. E fabricar os corpos em ouro significa trabalhar com a alquimia, ¿no? Ulm também tem vitrales maravilhosos. Este é um vitral de Nossa Senhora, depois da visitação, falando com sua mamá, com sua irmã, demonstrando até uma preocupação com a reação de José, não? Porque desde daquela época, e como houve perguntas acá em diplomado, que respondemos, como se pode fazer uma concepção imaculada? Como se pode fazer uma concepção sem derrame do vaso hermético? Como se pode fazer uma concepção sem que o homem emita su semen dentro del organismo feminino? Entonces, esta es una preocupación alquímica, está retratada en Ulm también, los vitrales de Nuestra Señora, preocupada sobre cómo hablaría para José, para sus papás, que estaba embarazada, estaba grávida del Hijo del Espíritu Santo. Entonces, Ulm traz estes detalhes maravilhosos, né? Tem um órgão lá, onde Bach e Mozart tocaram, ou seja, Ulm, este órgão de Ulm, tuvo as manos de dois maestros do mundo de Tiferet,
Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, son dos genios de la música. En Ulm hay hasta una estatua de Bach, que era un maestro de capela, un maestro de música. Bach tenía una vida como todos nosotros, con trabajo, con sus dificultades de crear su familia, tenía muchos hijos. Entonces, Ulm es una joya de Danubio. Todos que se fueron a Alemania, eh, todos que se fueron a una visita por la ruta de Danubio, por la ruta de Reno, el río Reno, tienen que visitar Ulm porque es una catedral imperdible en términos de dimensiones y de riqueza gótica, ¿no? En Ulm también hay las mejores misericordias del mundo. ¿O qué son misericordias? Misericordias son detalles que se quedan en las sillas, ¿no? Cuando hay una silla como esta, voy a hacer un zoom acá. Cuando hay una silla en el coro, esta silla en una cadera, una silla, cuando ela se levanta el asiento, tiene una mensaje, tiene una escultura de madera. Entonces, el coro de Ulm, el coro es el local donde se quedaba la realeza y el clero, el pueblo común se quedaba en la nave, ¿no? El pueblo pobre más en el hondo de la catedral. Había en una época de degeneración social y de feudalismo estas divisiones. Entonces, en el coro siempre había mensajes especiales de, por ejemplo, cientistas, ¿no? Entonces, en Ulm tiene Pitágoras, tiene Aristóteles, tiene Copérnico, Galileu no ainda, pero Copérnico já havia. Justamente Copérnico é um de que está olhando para fora del coro, simbolizando que estava equivocado, né? Copérnico, naquela época, estava em peleas com a igreja, porque já falava del heliocentrismo y todo eso. Entonces había mucha ciencia en las catedrales, no solamente religión y fe. Y estos elementos indicaban las misericordias, que estas pequeñas estatuas que indicaban eso. Entonces Ptolomeo, por ejemplo, que era defensor del sistema geocéntrico de la iglesia, estaba olhando para dentro da catedral, no coro de Ulm. E Copérnico, que estava correto, porque era heliocêntrico, dizia que a Terra que girava ao redor do Sol, e não era o contrário, estava olhando, mirando para fora. Então, em la catedral, o escultor de madeira do coro de Ulm já previa que Copérnico estava correto, que Ptolomeu estava incorreto. E isso, naquela época, era muito perigoso, porque todos acreditavam no sistema ptolomaico, ¿no? Entonces, vean cómo las catedrales tenían elementos de revolución, elementos revolucionarios, elementos de visión del futuro, normalmente mensajes subliminales, ¿no? Para que los líderes medievales comprendiesen algunas cosas. Voy a hacer un zoom aquí. Entonces, acá, por ejemplo, tiene una alerta, ¿no? Para la prostitución, que era muy común en la Edad Media. Había casas de prostitución. Muchas de ellas eran de bispos, de obispos de la iglesia, eran de dignitarios de la iglesia. Yo con Eloísa visitamos prostíbulos que eran de obispos, ¿no? De los años 1300 en Estrasburgo. Entonces, esto había. Entonces, una alerta para aquele nobre, para aquele clérigo que ia com ares de santo para a igreja e que frequentava casas de prostituição. Esse é um outro alerta para dividir, né? O pájaro que bica o próprio corpo e que verte o sangue, o símbolo no sacrifício por la humanidade, o símbolo do serviço. Então, este é um outro misericórdia, que es una indicación para la persona dividir un poco su riqueza, para la persona pensar en los pobres, ¿no? Este es un otro de glutonía, de gula, de personas que comían de más. Este es un otro misericordia del espíritu, un pájaro pronto para volar. Entonces, este es muy especial, positivo, de virtud humana,
outro de virtude humana, misericórdia, compaixão, serviço, liberdade do espírito, e dos de vícios, ¿no? Entonces, Ulm se puede se quedar en Ulm solamente un día entero solamente estudiando el coro esculpido de madera que tiene figuras de la Madre Divina. Esta también es una llamada Sibila. Las sibilas eran profetisas de la Grecia, entonces las sibilas eran sacerdotisas que estaban en los ríos. Entonces había las sibilas de Reno, había las sibilas de Danubio, y esto es una herencia de las druidesas que estaban por aquellas regiones, Alemania, Francia, todo Celta, y estas druidesas veían el futuro. E veían el futuro mirando la agua del río Reno, del río Danubio y otros ríos de Alemania, de Francia. Entonces, las sibilas eran mucho respetadas. Entonces, esta es una estatua en madera de cedro, en Ulm, que representa una sibila. A ver si da para leer acá, no creo que dé para leer, por causa de la resolución, pero esta es una estatua de una sibila del Danubio. Es una maravilla, una sacerdotisa que veía el futuro, una maga, una sacerdotisa celta que la tradición después perpetuó. Entonces veo una mujer en una catedral del siglo XIV, XV, que profetizaba y que venía de una tradición precristiana. Este tipo de cosas solamente el gótico es posible hacer, porque pone esta cosa en medio a tanto misterio que los padres, los ricos que fueron los sponsors, los pagadores de la catedral, no imaginaban lo que hizo. Para ellos era una mujer solamente, pero los arquitectos y los alquimistas ponían esas cosas para resgatar el poder profetizante de la diosa, de Danu, que era la diosa de la profecía también entre los celtas. Entonces vean como Ulm es maravillosa, tiene un órgano, tiene músicos, tiene Nuestra Señora, tiene el tímpano de Gênesis, tiene una torre gótica visitable y es la mayor torre gótica del mundo con 162 metros de altura. Y en la margen del río Danubio. Então, Ulm é uma joia pouquíssimo conhecida e uma joia de Alemanha. Então, há muitas catedrais em Alemanha maravilhosas, todas de espírito gótico, não? Então, se tiverem perguntas, vão anotando, depois responderemos com muito gosto em chat por viva voz. E vamos entrar nesta joia de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris foi empezada logo depois de Chartres. Chartres foi a primeira catedral gótica, uns 15 anos antes. Chartres de 1148, o início da construção, começaram a construção, e Notre-Dame de Paris em 1163. Em aquela época, Paris não era tão poderosa como hoje. Chartres tinha tanto poder quanto Paris, eram feudos ou departamentos diferentes, com nobres diferentes, com obispos diferentes. Lembrando que Notre-Dame tinha uma tribo celta muito poderosa, que se chamava Los Parisi, e Chartres tinha outra tribo celta muito famosa, que se chamava Los Carnutos. Vamos falar de Chartres em viernes. Os Parisi eram militares, os Parisi eram comerciantes, por causa do Rio Sena. O Rio Sena desaboca lá arriba, em mar, cerca de Holanda, não? E Chartres de outro rio, de Rio Eure, né? Que é outra desembocadura. Então, Paris é uma cidade militar e comercial, e Chartres é uma cidade de produção agrícola, tem muito trigo, muita cevada naquela época, e também uma cidade sacerdotal. Lá, todos os druidas e druidesas passavam por Chartres. Então, essas duas catedrais são muito especiais. Paris, por ter o poder de comércio e o poder militar,
y Chartres por tener el poder sacerdotal. Son los tres grandes poderes siempre, religioso, militar y comercial o de producción material. Entonces los celtas de París hicieron esta construcción desde el siglo XII, que es una maravilla. Já hablamos bastante de ella em classes anteriores, porque Fulcanelli habla de ella. Hoje registramos acá em las diapositivas alguns pontos que não hablamos ou para serem ressaltados, pero Notre Dame de Paris é uma maravilha. Agora está em restauração, porque houve um incêndio, um fogo em 2019, e provavelmente em 2024, daqui a uns 2 anos, com os Juegos Olímpicos em Paris, será a reabertura de Notre Dame de Paris. Graças a Deus, os tímpanos, as estátuas e as rosáceas de Paris não foram afetadas por el fuego, ¿no? Entonces, vean que habla Fulcanelli, que lindo isso. Em las catedrales, todo era dourado e pintado de vivos colores. O texto de Martirius, obispo e viajero armênia del século XV, assim lo atestiga. Disse esse autor, Martirius, que o pórtico de Notre Dame de Paris resplandecia como a entrada del paraíso. Campeavam nele a púrpura, o rosa, o azul, a plata e o ouro. Ou seja, estes pórticos que hoje são pedra desgastada, pedra fosca, pedra sem luz, eram todos pintados. Então, hoje, quando nós vamos às catedrales de Europa, em Chartres, por exemplo, estão todos pintados novamente. Esta é uma discussão muito grande entre os restauradores de França. Há uma linha que quer restaurar como era originalmente, e há outra linha que quer manter em pedra bruta. Então, o provável é que as duas linhas vençam. Algumas catedrales se quedarão em pedra bruta, como Notre Dame de Paris, e outras estão pintadas em colores especiais. Em Chartres, por exemplo, nós tivemos a alegria de ver as duas etapas. A etapa quando estava em pedra bruta e agora, recentemente, há uns 4 anos que estivemos aí a última vez, antes da pandemia, e vimos ela pintada. Então, com esses colores, recobraram também as tintas, os materiais daquela época. Então, esses estudiosos fazem um trabalho muito preciso. Quedam resquícios, né, de pintura de 800 anos, vão ao laboratório, fazem a análise espectrográfica de microscópio de tunelamento, uma tecnologia fantástica, sabem os materiais que tem ali, pesquisam a botânica, a mineralogia da época e veem exatamente como assim é aquele color, sem elementos modernos, e reproduzem aquilo. Então, esta é uma coisa maravilhosa, e Fulcanelli nos habla de los colores de la obra que estavam em las catedrales. Então, eram coloridas, acá é luz, não? Pero imaginem todo isso pintado, todo isso colorido, com os vitrales, não? Uma coisa celestial mesmo, né? Já vimos que Notre Dame de Paris tem uma cruz, um cruzeiro. Toda catedral gótica tem que ter um cruzeiro. Isto é especial no gótico. É o primeiro elemento para escolher o templo de seu trabalho, de sua pedra angular, de final de diplomado, um cruzeiro. O altar, normalmente. Uma entrada oeste, uma entrada sul, uma entrada oriente, desculpe, ou sul, uma entrada norte e uma ábside, um altar voltado para a nascente, para o leste. Então, catedrales góticas sempre têm isso, uma cruz com a cabeça orientada para o nascer do sol. Sempre isso. Têm torres também, têm ogivas cruzadas, ¿no? Que são aqueles tetos ogivales, abobadados. Esta pedra que se põe acá é o quinto elemento, a quinta essência. 1, 2, 3, 4 elementos que são a ogiva cruzada, ¿no? E a pedra de cumbre, ou a pedra fundamental, é justamente o quinto elemento, o éter, o mercúrio,
transmutada. Entonces, por eso que se habla de quinta esencia, ¿no? La esencia retirada lo trabajo alquímico de los cuatro, ¿no? Ya hablamos del falus vertical, solar, en icteis horizontal o formal. Ya hablamos de la Catedral de Notre-Dame de París, que forma un triángulo de fuego, de enjofre, junto con el Palacio del Rey, que es la Sainte-Chapelle, junto con la Iglesia de Santiago. Santiago es el padre de la alquimia, del camino de Santiago. Y viene a la cabeza de la Iglesia de Santiago y tiene dos calles, calle Nicolás Flamel y calle Pernel, ¿no? Entonces, este es un símbolo de azufre, un símbolo de enxofre, que es nuestro propio fuego amoroso, el fuego de la forja de los cíclopes, ¿no? Entonces ya hablamos de eso, de la ubicación especial de Notre-Dame de París en Ile de la Cité, en la isla de la ciudad, donde estaba la fortaleza celta y después la fortaleza carolingia, merovingia y de todas las generaciones que formaron el imperio de los francos y después que formaron la Francia. Fulcanelli nos habla que el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías, colegios, adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo, ahora bien porque la cruz es un hieroglifo alquímico del crisol, o cristal en francés. Es el símbolo del cruzamiento del falus con el quitéis, de la luz del sol, por eso roja, de la fuerza, con la fuerza telúrica y acuosa y mercurial de la tierra, que es amor. Fuerza y amor, Marte y Venus, Falus, Ecteis, Falus y útero, Ignis y Aqua, para originar el Cristo, ¿no? En el interceder. Bueno, continuando, este ya hablamos, pero por su importancia siempre es bueno repetir. Esta es la principal figura de la entrada del pórtico real de Notre-Dame de París. Este se llama la Madre Alquimia. Es una señora que tiene un cetro florido, que tiene un libro de sabiduría, un libro de alquimia abierto, para aquellos que conocen el misterio, y un libro cerrado para los teóricos, para los que no practican. E nos oferece uma escalera de 9 peldaños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estes 9 peldaños que conduzem desde a terra hasta o cielo, ¿no? Se traducen los 9 pasos, 9 peldaños de la alquimia. Tiene a vuelta también las etapas alquímicas de la mistura filosofal de Mercurio, de la conexión del hombre y de la mujer. Entonces, todo el pilar central del pórtico real de Notre-Dame de París es dedicado a la Madre Alquimia y es maravilloso. Ya estudiamos estos 9 pasos en una clase anterior. Encontre el local, el sitio, la doctrina, la enseñanza. La Gnosis es una de las enseñanzas alquímicas, es una escuela de misterios. Entonces, todos que encontraron la Gnosis ya tienen el paso 1, este peldaño. Después conquiste los méritos, o sea, dedíquese para que puedas pasar al paso 2. Aprenda el segredo, o sea, saiba o que es el creuset o el crisol, o que es la cruz alquímica sagrada. Después conquiste o posúa los elementos, ¿no? Tenga el fuego, tenga el mercurio y tenga el azufre. Es solamente tuyo si es soltero, por enquanto, o con una otra persona para tener un atanor de trabajar. Después hazca el vitríolo lo ya estudamos en módulo 1, visita interior terra, rectificator, invenio, oculum lapidem, pedra, né? Visita o interior da terra, que retificando encontrarás a piedra oculta. Ou seja, visita o interior de tu corpo, de tu piedra filosofal, que retificando, ou seja, corrigindo o flujo da energia, no a energia do sexo para fora e para abaixo, e sim para arriba e para Deus. Então, este é vitrilo, visitar o interior da terra
tu própria terra para encontrar a pedra oculta, retificada, ou seja, corrigida em seu fluxo, em sua direção. Estudamos muito o vitríolo em módulo 1 de alquimia, quando falamos de simbologia aqui. Aprenda a graduar o fogo, isto é importante, porque o fogo, se está muito débil, não hace a calcinação, não hace a transmutação, pero se o fogo está muito forte, hace o derrame da energia, a perda da energia. Então, aprender com os vitrales la roda del fuego, la graduar y controlar el fuego es el paso decisivo, el paso 6. El paso 7 es para morrer y nacer. Acá es una traducción del inglés, no está buena, pero solve et coagula. Solve significa morir, e coagular significa nacer. Solve ou mata ou dissolve tus agregados psíquicos e coagula ou forma, materializa tus cuerpos físicos, tus cuerpos etéricos, tus cuerpos astrales, cada una persona con su cuerpo, o sea, fabrícalos en oro. Solver para los alquimistas es morir psicológicamente, e coagular significa nacer em virtudes e nacer em cuerpos de ouro. Esta é a grande batalha, este é o grande carro de guerra, este é o grande desafio del alquimista, porque hasta el paso 6 se puede caminar, pero si no se trabaja con la psicología y con la alquimia, no se camina. Se camina en la gnosis con dos piernas y ayudando a las personas en el camino, ¿no? Después el octavo paso es un paso de paciencia, de tenacidad, que es cocinar, cocinar y recocinar y jamás o nunca se cansar disso, não? É o oitavo passo. E o novo passo iniciático é ensinar a arte aos dignos, ou seja, servir a humanidade. Então, estes 9 peldaños, estes 9 passos, estão a síntese do diplomado de alquimia, está nesta senhora, pero muito pouco compreendido. Hasta hoje, os arqueólogos ainda discutem o que são estes 9 passos. Então, acá, através do maestro Samael de la Gnosis, la escala Philosophorum está develada por Fulcanelli e por el maestro Samael. Ve o que diz Fulcanelli. De cara à praça, no lugar de honor, parece a alquimia representada por uma mulher cuja frente toca as nuvens, sentada em um trono. Assim, a catedral se nos apresenta fundada em la ciência alquímica, investigadora de las transformaciones de la substancia original, de la materia elemental, de latim materia, de mater o de mar. Então, matéria elemental é nosso semen cristônico, é nosso Ezio Rehari, é nosso Mercúrio filosofal, é nosso leão rojo. Agora me dá muita alegria e gosto falar assim com todos, porque todos compreendem, porque assistiram às classes deste diplomado. Notre-Dame de Paris também é uma das poucas catedrais que tem seu alquimista declarado, seu arquiteto. Veio que habla Fulcanelli de. Em alto da segunda galeria, ao chegar cerca do eje medial do majestuoso edifício, percebereis no ângulo entrante da torre setentrional, a torre norte, em meio do cortejo de quimeras, o impressionante relieve de um grande anciano de piedra. É ele o alquimista de Notre-Dame. Este é o arquiteto, projetista e maestro de obra de Notre-Dame de Paris. Tocado com o gorro frígio. Gorro frígio é um gorro que os celtas utilizavam, como se fosse um duende celta, não? Que se chama gorro frígio. Frígio também é uma outra região da Europa, mas o gorro frígio é um gorro celta, então vem das origens celtas. Atributo del adepto, negligentemente colocado sobre os largos cabelos de espessos buclés, não? Está tocando em sua barba. Se apoia com a mão na balaustrada. Põe a mão em la balaustrada, la mano izquierda y la derecha toca las barbas, como que diciendo que están haciendo en la humanidad, ¿no? La sabiduría está en la catedral. Espléndida figura del viejo maestro que escruta
interroga, ansioso e atento, a evolução da vida mineral e contempla ao fim, deslumbrado, o prodígio que solamente sua fé lhe havia deixado antever. Ou seja, solamente o maestro alquimista visualizava a catedral antes de las pessoas. Assim é também com nosso Padre interno, que quer que nós construyamos nossa catedral interior, ¿no? Que hacemos el solve e coagula de los alquimistas, elimine o ego, coagule los cuerpos e ensinar a arte, a gnosis aos dignos. Então, o grande objetivo deste maestro é ver a catedral del alma construída. Este é símbolo de nosso ancião de los dias, é símbolo del Padre de nosso Padre, que é o projetista, o construtor de nossa catedral interior. E muitas vezes não les damos ouvidos, não? Acá é uma outra foto. Está a cielo aberto, não está interior. Está rodeado por gárgulas, e mirando ao rio Sena, não? Que camina, que está em seu lecho normal. Então, vocês veem que segredo incrível que tem é a simbologia do Padre que está em secreto em uma das galerias da catedral. ¿No? Notre Dame de Paris também há muitas gárgulas e diablos. Este aqui é de Notre Dame e este aqui é de Notre Dame. Estes dois não, são para ilustrar. Por quê? Porque destruíram as figuras de demônios de Notre Dame. Destruíram o clero fanático, sacou de Notre Dame durante os siglos, durante as revoluções, né, os hieroglifos semelhantes. Este del diabo, por exemplo, se encontrava abaixo da tribuna, onde hablam o parlatório, no ângulo do recinto del coro. O parlatório é aquele balcão onde sube o sacerdote ou o maestro de cerimônia da liturgia para falar com o povo. Então, havia abaixo deste parlatório, deste local onde é elevado, ¿no? Uma estátua do diabo, como esta. Era donde, por favor, desconecte ou apague seu microfone. Era uma figura do diabo que abria uma boca enorme, em la qual os fieles apagavam suas velas, seus círios. O povo o chamava de o mestre Pierre du Cognier, mestre da pedra do conhecimento, Pedra do Cognier. Em francês antigo, mestre da pedra de la gnosis. Gnosis é conhecimento. Então, o mestre da pedra de la gnosis, que é Lúcifer. Pero Lúcifer é escalera para subir, Lúcifer é escalera para descer, não? Então, esta é uma figura que os padres aboliam, não compreendiam. É a própria figura do deus celta Carnutus, ou Cernudo, um deus de chifres, não? Que representava o poder, não tinha nada a ver com o diabo. Dava o nome de diabo para assustar as pessoas, não? E continua Fulcanelli, coisa que não deixava de confundir os arqueólogos. Ora bem, esta figura é destinada a representar a matéria inicial da obra, humanizada bajo o aspecto de Lúcifer, que é o portador da luz, a estrela da manhã. Era o símbolo de nossa piedra angular, a piedra de rincón, a piedra de maestria de Riconcito, a piedra que os construtores profanos del templo rechazaram, não quiseram. E a piedra que é o sexo dominado, o fuego dominado por la voluntad, por el telema, pode ser a construção de catedral del alma. Então, este Lúcifer também está presente no portal del juízo, em Notre Dame, está presente também em las gárgolas exteriores da catedral, que estão também admirando os Champs-Élysées, que estão voltadas para os Campos Elíseos, que é o campo da alegria, da felicidade, que Campos Elíseos para os gregos é o cielo para os gregos. ¿No? Então, cai uma figura de Lúcifer, repito, de outra catedral, ¿no? De Notre Dame de Paris, está acorrentado, está preso, não está dominado, está preso. Esta é uma figura do diabo de Luís Sírios, de uma outra catedral da Alemanha. Pela época e todas, provavelmente que Notre Dame de Paris teria uma dessas.
que los fieles, el pueblo llamaba de mestre de la tierra del conocimiento. Entonces, esto no existe más en Notre Dame, ¿no? E aí, até um irmão, um estudante, falou de Victor Hugo na semana passada, e aí adiantamos isso. Victor Hugo, em 1831, escreveu sobre a Catedral de Paris, num livro chamado El Jorobado de Notre Dame, ou Corcunda de Notre Dame, em português, The Hunchback of Notre Dame, em inglês. Este é um escritor maravilloso do iluminismo, das luzes, que hacía uma crítica para conscientizar a população da importância de conservar Notre Dame, porque desde aquela época já queriam poner tiendas e aproximar a cidade por la especulação imobiliária. E hoje Notre Dame está mais protegida, é uma praça grande, todo. Pero em épocas medievais, esta Notre Dame estava já com mercadores, com vendedores, havia de tudo acerca de Notre Dame. E Victor Hugo foi um dos grandes protetores. E também nesta obra, que recomendamos em classe passada a todos assistirem, até por sugerência do colega também, ele faz uma crítica velada à luxúria da igreja, não? Porque não vou contar o livro nem o filme, mas é maravilhoso de ler, porque o obispo era apaixonado por Esmeralda e perseguia o Corcunda, que se chamava Quasimodo, porque a Esmeralda tinha simpatia por Quasimodo e não lhe gostava do obispo. E o obispo tinha celos, então ciúmes por luxúria, que queria possuir Esmeralda, queria possuir a gitana, a cigana, não? E Quasimodo, então, era um discapacitado, é um corcunda, não caminhava direito, por isso muito forte, e morava na catedral. Quasimodo representa nosso ser que não tem força, mas está dentro da catedral, e que procura a Madre Divina, que é Esmeralda, que é verde, que é a esperança, que é o leão verde da alquimia, que é o próprio ser, para que a catedral seja protegida, para que ela não seja invadida e profanada pela igreja fracassada. Então, este livro de Victor Hugo é um símbolo muito lindo desta época e muito crítica social também, porque o que há de lindo também em Corcunda de Notre Dame é uma história de que a igreja não queria que os livros fossem publicados, fossem prensados em francês ou em língua profana, em língua nacional. Queriam que continuassem sendo de los nobres, de los clérigos, hechos a mano. Então, houve uma grande reação na Alemanha, depois em França, contra os livros. Hoje nós compramos livros livremente, livros em qualquer língua. Se compramos numa língua e não conhecemos, traduzimos por Google Tradutor, pero antigamente não era assim. Antigamente era crime ter livros em casa, não se podia ter livros. Nem mesmo a Bíblia tinha que aprender de lo que os clérigos, os padres falavam. Então, as catedrales eram hechas em pedra para mostrarem às pessoas as histórias bíblicas, não? E também a alquimia secreta. Então, está aí sobre Victor Hugo, não? Vamos falar um pouquinho sobre as dilapidações de Notre Dame. Uma lástima. Uma catedral de 800 anos foi muito dilapidada, muito vandalizada, não somente por el tempo, pela intempérie de Paris, 800 anos é muito, pelas revoluções, os fanáticos, iconoclastas, os que não les gustam as estátuas, os símbolos sagrados. Em a Revolução Francesa, esta catedral foi incendiada aqui abaixo, muitas estátuas foram golpeadas, a espada, a acha, o machado, e a cuchillo, e muita coisa foi destruída. Em várias revoluções, não só a Revolução Francesa, em todas as revoluções anteriores. Havia uma graderia de 11 escalones para subir à catedral. Hoje não há mais, está todo assoreado. Em português se habla assoreado, mas foi depositada tierra por el río Sena
el suelo subiu. Entonces, esta gradería de 11 escalones, que nosotros gnósticos sabemos que 11 es el número de la Madre Divina, es el número de la persuasión que domina la fuerza, es la sacerdotisa del amor que domina el león de la fuerza, el león del instinto. Entonces, 11 es el número de la Madre Divina, la Nuestra Señora del Fuego, que domina el león de la alquimia. Es muy interesante eso, el número 12, número 11, disculpe. Y entonces esto no existe más, solamente arqueológicamente abajo del suelo. E se erguia uma estátua também de pedra acá em meio, que se vê um pouquinho neste dibujo antigo, uma estátua aqui que tinha uma fuente, que era muito interessante, porque era uma fuente que se chamava Matre ou Madre Pierre, ou seja, a madre de la piedra, né? La piedra maestra del poder, que foi retirada também em 1748 para ser a plaza frontal de los parques, né, de los parques de Notre Dame. Havia também uma estátua de São Cristóvão, que São Cristóvão, Cristóvão significa literalmente aquele que porta o Cristo, ou seja, o antimônio. São Cristóvão é o antimônio que fija o mercúrio filosofal, que é o Cristo, o semen cristônico. Já estudamos isso. Então, esta estátua de São Cristóvão, que é uma maravilha, também foi retirada por um clérigo fanático que não lhe gostava São Cristóvão. Então, esta estátua primeiro foi deslocada, ela estava lá à frente, depois para o fundo, e depois se perdeu, né? E o São Cristóvão, então, é símbolo do azufre solar, Jesus transmutado depois pela fixação do antimônio, como falávamos, né? Levantando sobre as ondas mercuriais e elevada a continuação pela energia própria do mercúrio ao grau de poder que possui el elegir. Palavras de Fulcanelli. Então, à entrada de la catedral havia um símbolo de São Cristóvão, do portador del Cristo, que é o semen cristônico, que é transmutado com o trabalho do antimônio, né? Acá também uma outra estátua que provavelmente era parecida com a Maître Pierre, a Madre de la Fuente, que representa uma madre com el grial, a Madre Divina com el grial. Este é muito interessante. Bueno, para encerrar a classe de hoje, temos que citar que em 15 de abril de 2019 houve um fogo que começou no techo da catedral. Este techo é todo de madeira, de carvalho, de roble. Estavam haciendo na obra, por um acidente de obra, uma solda elétrica, um curto-circuito, marmitas, comidas que estavam sendo aquecidas, se pegou fogo em todo. Foi terrível. Este pináculo central, que está no centro do cruzeiro, se desmoronou, se deslumbrou, né? A catedral caiu toda. O plomo, o chumbo do techo, todo foi vaporizado e até poluiu a atmosfera de Paris há algum tempo. Então, este é um desastre terrível. Felizmente, pouca coisa se dañou, muita coisa se preservou, os bombeiros atacaram o fogo rapidamente, poucas horas se foi dominado, pero dos 3 órgãos se perdeu, né? E também algumas relíquias, né? A corona de espinas de Jesus e a túnica de São Luís foram salvas, né? Essas relíquias não se sabe se são autênticas ou não. Hoje não se dá muita importância para relíquias, pero antigamente as relíquias eram instrumentos magnéticos de cura. As pessoas iam à catedral para tocar, para ver uma relíquia. Então, é muito comum as relíquias serem valorizadas como objetos de atração para comércio, para dinheiro, para poder. Muitas vezes não eram valiosas, não eram autênticas as relíquias. Também houve descobertas arqueológicas, né, de como se faziam as construções de engenharia, porque este é o original da catedral, nunca havia se incendiado, né, o techo. E hicieron novamente de carvalho, agora estão utilizando a mesma madeira. Este é um perigo. Outras catedrales, como de Reims,
já hicieron o techo de metal para evitar incêndios, pero Notre Dame, dentro, desculpem, daquela linha de arqueologia de respeitar os originais, preferiram os franceses poner uma floresta de carvalho, novamente acá, é um peligro isso, pero hicieron esta opção para manter a originalidade. Também foi descoberto um cemitério com um sarcófago de plomo aqui abaixo, provavelmente de um nobre, e deverá ser reinaugurada para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Não? Então, registrar que esta catedral, esta maravilha, não foi afetada em suas obras principais, os vitrales e as estátuas, o órgão principal também não foi afetado. Isso é o mais importante. Notre Dame de Paris não tem cripta, não tem poço, não tem acesso a estas estruturas ao público. Então, é uma catedral linda, maravilhosa, famosa, pero não tem todos os elementos góticos como tem Ulm, como tem Notre Dame de Chartres, ou mesmo Reims, Mas é uma catedral maravilhosa e muito famosa porque está na capital. Eu repito, é do ano de 1163, está registrada acá, no local. E Notre Dame de Chartres, que estudaremos em Viernes, desde 1148, 15 anos antes, com as mesmas estruturas e tudo, pero em Chartres é um local mais elevado, se poderia pôr criptas, subsolos, subterrâneos e poços. Em Paris não é possível porque está em uma isla do rio, uma isla pluvial, e então não se podia, uma ilha fluvial, e não se podia fazer subsolos por uma questão de limitação técnica. Então, cerramos acá nessa classe de hoje, com muita riqueza sobre Ulm, sobre a gnosis e sobre a alquimia.